Fala, fofuchas e fofuchos. E aí, final de semana foi tranquilo? Tudo bem? Na paz com a família? Beleza, é isso aí, galera. Tamo junto. Olha só, fechamos já nosso conteúdo do primeiro bimestre. Vimos aqui o Império Romano, vimos aqui a Alta Idade Média, fizemos e corrigimos exercícios da apostila. Deixei para vocês aí uma bateria de exercícios lá na nossa página. E agora a gente vai corrigir esses exercícios. Mas antes de a gente corrigir esses exercícios, eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre o sistema monárquico. A gente vai falar de monarquia, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, o poder monárquico é um poder sobrenatural. Ele vem de Deus, né? Tanto que Deus, através do Papa, escolhe uma família e essa família é que vai governar todo o reino, tá? Então, quando o Papa colocava a coroa na cabeça do rei, significava que Deus, através de seu único e maior representante na Terra, o Papa, lembra que a gente falou aqui na Idade Média, só tinha a Igreja Católica, todo mundo tinha que ser cristão e cristão católico. Então, Deus, através de seu grande representante, o Papa, coroou aquele rei para ele governar, ou o imperador, para governar todo o território. Então é um poder divino. Isso era tão forte que a população acreditava, a população mais humilde, os servos, acreditavam de verdade que a nobreza ela tinha sangue azul, porque ela era tocada por Deus. Vamos dar uma olhada agora aí nessa sucessão aí, essa escala, hierarquia monárquica. No alto, no topo mais alto da monarquia, a gente tem o imperador. Na Rússia, Kaiser, e na Alemanha, Czar. Tudo significa imperador. A palavra que vem, né, da palavra César, esses termos vêm da palavra César, que é imperador. A gente falou aqui, todo imperador romano era César e Augustus. Lembra que a gente viu isso? Então, César era um título. Daí vinha imperador, czar e Kaiser. A esposa do imperador, a imperatriz. Tá? Abaixo do imperador, nós temos o rei. Você tem vários reis que tem o imperador. A esposa do rei, a rainha. Lembrando que se você pode ter uma imperatriz, e pode ter uma rainha sem imperador e sem rei. Se uma imperatriz ou uma rainha elas casam e não dão um título de imperador e rei para os seus maridos, esses são chamados de consorte. Vou dar um exemplo de hoje. A rainha Elizabeth II, lá da Inglaterra, aquela coroinha, 200 anos, está lá até hoje, não morreu, o pessoal fica brincando falando que ela é reptiliana, né? A Elizabeth II, ela casou, é a mãe do Charlie, do príncipe Charlie, e ela não deu o título de rei para o marido é o consorte. Rei e rainha, os filhos são príncipes e princesas. Lembrando que o príncipe, que a sucessão da coroa, ela vai para o filho, para o homem mais velho, tá? E vai, a pessoa, alguém já me perguntou, professor, vamos dizer, o rei tem um filho homem, aí depois tem uma filha mulher, aí depois tem um outro filho homem. O mais novo e o mais velho e o mais novo são homens. E a do meio é a mulher. Aí o mais velho morre. Vai para quem? Vai para o mais novo. Segue primeiro os homens. Se não tiver homem, aí segue as mulheres. Tá? E vai para a mais velha, a filha mais velha, a mulher. O filho que vai receber a coroa é chamado de príncipe ou princesa, é real, ou da coroa, esses são os príncipes, príncipe herdeiro ou princesa herdeira, e os príncipes que não são, ou princesas, que não vão receber a coroa são infantes. Então você tem o príncipe infante e tem o príncipe da coroa, o príncipe herdeiro. Tranquilo? Abaixo do rei e dos príncipes vem o duque. Duque é o cargo monárquico mais alto abaixo do rei. Ele é geralmente dado por um grande general.
Daí né, vem também a palavra de duce, do Império Romano. O termo também vem do Império Romano. Então você tem um duque aí, geralmente era um grande general. Era o cara que era um grande general do rei. Então ele é o que tinha um poder maior abaixo do rei. Abaixo do duque vem o marquês. É aquele que manda nas comarcas, geralmente as terras que estão na fronteira, na divisa do reino com outro reino. É o marquês, geralmente produção de alimentos está ali com o marquês. Abaixo do marquês vem o conde. O conde geralmente é o responsável pela parte econômica, seria o tesoureiro do rei. Era um título muito importante, o conde, tão importante que ele é responsável por cobrança de impostos e a finança do rei, que quando o conde ia viajar, ele tinha um substituto chamado visconde. Vice-conde vira visconde, né? As pessoas falam visconde é vice-conde. Então, abaixo do marquês, você tem o conde, abaixo do conde, o auxiliar dele, que é o vice-conde, era os cargos da nobreza. Agora, existe também o título de barão, mas olha só, barão isso vai surgir na Baixa Idade Média, no finalzinho da Idade Média, quando renasce o sistema comercial, a burguesia aparece, aí o rei, para agradar alguns comerciantes que davam presentes para eles, que queriam virar nobres, a gente vai ver aqui que na Baixa Idade Média você vai ter na burguesia comerciantes que vão ser tão ricos quanto os nobres, eles querem entrar para a nobreza, aí agradam um rei e o rei vai lá dar um título de barão. Barão era o título mais baixo que tinha, lembrando que barão só surge na Baixa Idade Média, no final da Idade Média. No finalzinho da Idade Média, que a gente chama de Baixa Idade Média. Tranquilo, a gente viu só aí rapidinho a sucessão e essa hierarquia do sistema monárquico. Vamos lá corrigir o nosso exercício, gente? Partiu! Beleza então, galera. Vamos lá corrigir os nossos exercícios. Vamos à primeira atividade. Tá aqui. A charge, ao lado, faz uma analogia do que? Aqui, a charge é uma favela. O cara chega com a televisão e fala, nossos problemas acabaram. Estamos passando fome, mas ele tá com a televisão de LED e para assistir futebol. Então, sobre o que essa charge está falando? Processo de encastelamento? É a primeira invasão bárbara? Segunda invasão bárbara ou a política de pão e circo? Letra D, política de pão e circo, tá? Aí tá falando aí, ó, tem esporte, tem pão, tá resolvido o problema. Foi até aí, gente? Tranquilo? Vamos para a segunda questão? Vamos lá. É do Enem de 2011. A figura apresentada é de um mosaico produzido por volta de 300 depois de Cristo, encontrado na cidade de Lod, atual Estado de Israel. Nela encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos no período, indicada em... Olha o mosaico aqui, ó. Você tem vários animais exóticos, leão, um elefante, a pantera, girafa. Sobre o que ele está falando sobre isso? Cruzadismo, cruzadas, nem Idade Média, nem esquece essa. Patriotismo exaltado na cultura local. Helenismo, apropriação da estética grega, ou expansionismo, diversidade dos territórios conquistados. Isso aí, a letra D, né? Expansionismo, mostrando vários animais exóticos, está querendo dizer que os romanos dominaram vários territórios. Então aqui, letra D também, expansionismo. Tranquilo até aí, gente? Foi? Vamos seguindo? Vamos lá. Qual alternativa não marca consequências da Pax Romana? A paz romana, né? A Pax Romana, a paz romana. Ou seja, quando para de haver guerra, que a gente falou aqui, ó, sem guerra não há prisioneiros, não há escravos. Sem escravos, falta produção de alimento no campo, falta produtos do campo, ou seja, desabastecimento nas cidades.
E outra coisa que a gente falou também, crescimento populacional, tá? Vamos lá. Qual não marca uma consequência da Pax Romana? Aumento da população? Tá certo, a gente falou. Desenvolvimento econômico? Não, essa aí já é errada, já matamos já. É, letra B, desenvolvimento econômico, não, pelo contrário. Falta mão de obra para trabalhar, certo? Vamos lá. No meio, em ordem crescente, os grupos sociais que formavam a sociedade romana na República, em ordem crescente. Então, mais embaixo aí, número 4, você tem os escravos. Bota aqui, ó, 4, os escravos. Número 3, aí acima dos escravos, os clientes, 3. Tá? Acima dos clientes, os plebeus, 2. E patrícios, 1. Foi até aí, gente? Que aí a gente fecha a organização da sociedade romana. Beleza? Vamos para 5. O que foram as guerras púnicas? Por que eles lutaram? Guerras púnicas, quem assistiu o filme lá, assistiu na sala comigo, mas assistiu em casa de novo, deu aquela relembrada, assistindo aí o Gladiador. Tem uma cena, que é a primeira cena dele como gladiador mesmo, a Vera, ali em Roma. Aí eles vão fazer a guerra, sobre Cartago. Cartago, na verdade, é a parte da África de cima ali. É o topo da África. Aquele topo da África ali, que eles dominam, lembra que a gente falou? O Império Romano é toda a Europa, metade da Ásia e a parte de cima da África. Ali tinha Cartago, tinha o Aníbal. Então eles vão lutar, o que eles chamam aí de guerras púnicas. Essas guerras ali, eles lutam contra Cartago para controlar o mar Mediterrâneo. Você tem aquele mar Mediterrâneo ali, o mar Mediterrâneo no meio, de um lado Cartago com a África e o Império Romano do outro lado. Então eles lutam ali para dominar aquela região da África e dominar, mas a ideia mais importante aquilo ali era dominar o comércio no mar Mediterrâneo. Tanto que surge depois lá o termo Mare Nostrum. O Mare Nostrum é o que? O mar é nosso. Eles dominam o mar. Claro que eles não iam para o Oceano Atlântico, então o mar, para eles, era ali o Mediterrâneo, né? Então o mar é nosso. Todo o mar navegável é nosso. Tranquilo até aí, gente? Fechamos aqui a número 5, tá dando para acompanhar? Vamos continuar? Em relação à Igreja Católica, na Idade Média, marque a alternativa errada. Eu quero a alternativa errada aqui. Letra A. Alfabetizava a nobreza através da Bíblia? Sim, a gente falou aqui os bárbaros sendo alfabetizados, né? Letra B. A Santa Inquisição perseguia todas as outras religiões? Verdade, até que a gente já deu um insight, já que é o conteúdo da frente. Santa Inquisição caça todo mundo. A Igreja Católica ela vai começar a caçar todas as outras religiões. O mito da bruxa é desenvolvido para que as pessoas não buscassem cura, o cure, aqui, cura fora da igreja, verdade. A Igreja Católica convivia pacificamente com outras religiões, é a letra D. A gente acabou de falar agora, contradiz tudo que a gente estava falando ali antes. Foi até aí, gente? Tranquilo? Fomos até a 6? Vamos seguir então? Beleza. Aqui a gente tem um texto aqui sobre o filme Arthur, que eu pedi que para vocês assistissem, né? Vamos dar uma olhada aí. Rei Arthur é uma figura lendária britânica que, de acordo com as histórias medievais de romances, teria comandado a defesa contra os invasores saxões chegados da Grã-Bretanha no início do século VI. Os detalhes da história de Arthur são compostos principalmente pelo folclore e pela literatura, e sua existência histórica é debatida e contestada por historiadores modernos. A escassez de antecedentes históricos de Arthur é retratada por diversas fontes. O lendário Arthur cresce como uma figura de interesse internacional, em grande parte pela popularidade do livro de Geoffrey de Montagne, História Regum Britanniae, a história dos reis britânicos.
É uma lenda aí do rei Artório, né? Que a gente não sabe se realmente ele existiu ou não, né? Esse rei Artório. Segundo a lenda de Arthur, segundo a lenda, Arthur teria lutado na segunda invasão bárbara ao Império Romano. Justifica explicando a diferença entre a primeira e a segunda invasão bárbara. Aí vamos lá entender isso aí. Na primeira invasão bárbara, os bárbaros vêm para trabalhar como soldados. Aqui, ó, é o Lancelot no filme aí, né? Aqui seria o Lancelot, tá? O Arthur seria um romano e ele seria um bárbaro lutando pelo Império Romano como soldado. A primeira invasão bárbara, eles vêm para trabalhar como soldados. E eles estão lutando contra os saxões, que estão vindo agora invadindo, fazendo a segunda invasão bárbara, aí realmente destruindo o Império Romano. Fomos até aí, gente, tranquilo? Tá dando para acompanhar? Beleza? Vamos seguir aí no nosso exercício? Beleza, número 8 agora. Leia o trecho. O sacerdote, tendo-se posto em contato com Clovis, levou pouco a pouco a secretamente acreditar no verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, e renunciar aos ídolos, para que não lhe podiam ser de qualquer ajuda, nem a ele nem a ninguém. O rei tem, pois, confessado um Deus todo-poderoso na Trindade. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ungido do Santo Crisma com o sinal da cruz. Mais de 3.000 homens do seu exército foram igualmente batizados. Está mostrando aqui agora, o texto aqui fica bem claro para a gente, a conversão de Clovis e tudo mais. Você tem o que aí? Você tem reis que são bárbaros, você tem aí governantes que eles não são cristãos, são bárbaros, e eles estão havendo a conversão. Você vê aí, ó, como ele vai sendo convertido e com ele a conversão dos seus soldados também. Né? Vamos lá. Do texto em questão fala sobre a conversão de Clovis, rei dos francos, convertido ao cristianismo no final do século V. Um grande reino surgiu ao legado construído por Clovis, rei dos francos, 481 a 511. Esse trecho marca o quê? Processo de encastelamento? Não, já vimos aqui que não. Retorno do Império Romano com o contra-ataque aos bárbaros? Não está falando disso. A criação da Igreja Católica por Clovis no Concílio de Trento? Não, nada a ver. A conversão dos bárbaros na primeira invasão formando os reinos cristãos? Certo, é essa daí, ó. Vamos lá, você está formando agora os reinos cristãos aí, ó. Letra D. Foi até aí, gente? Tranquilo? Vamos seguir então? Beleza? Para 10. A segregação do Império Romano do Ocidente ficou marcada pelas invasões dos povos germânicos, que a partir do século IV começaram a instalar-se nas terras romanas, uma vez que Roma já não conseguia defender-se. Entre os diversos povos que invadiram, selecione a alternativa incorreta. Vamos lá. Visigodos está certo, é um dos grupos. Visigodos, ostrogodos, que são uma variação. Francos, acabamos de falar aqui, ó. Ele é um franco, né? Clovis, ele é um franco. E estamos falando aqui da segunda invasão, saxões. Os invasões saxões. Os que não são bárbaros aqui são húngaros, tem nada a ver outra coisa. Então aqui a letra D. A 10 aqui, D. A gente vai entender aqui, ó, que são grupos bárbaros visigodos, tem ostrogodos também, tem francos e os saxões são grupos aí de bárbaros. Fomos? 10, tá aí, fechou? Vamos seguir então? Beleza? Leia o trecho. Os pobres são despojados, as viúvas choram, os órfãos são espezinhados, a tal ponto que muitos deles, inclusive bem-nascidos e que receberam uma educação superior, refugiam-se entre os inimigos. Para não sucumbir à perseguição pública, vão buscar entre os bárbaros a humanidade dos romanos, porque já não conseguem suportar entre os romanos a desumanidade
dos bárbaros. Ele faz um jogo aí de palavras. Você está vendo aí uma situação tão crítica e caótica, é o que ele está querendo mostrar para a gente aqui. Aí, primeiro que você tem que ver que a visão aí é, se não me engano, de um padre. Vamos dar uma olhada depois nas respostas, mas provavelmente é de um cristão. Então ele está vendo ali o Império Romano sucumbir, ele está entrando em ruína, você está vendo a cultura romana se esfarecendo, naquela Pax Romana, faltando comida, quer dizer, os romanos estão virando bárbaros, está faltando comida, está faltando tudo, os romanos estão virando bárbaros, e os bárbaros são mais controlados que os romanos. Ele está vendo aí crianças, pessoas indo procurar a humanidade naqueles que eles achavam que não eram humanos. Naqueles que achavam que eram bárbaros, que não deveriam ser nem humanidade, ser civilizados. Estão buscando a civilização com ações civilizadas com bárbaros, que os próprios romanos, no caos, eles perderam a civilidade. Tranquilo até aí? Deu para entender esse texto aí nesse sentido, né? Vamos lá. O texto destacado foi escrito por Salviano, um padre, viu que eu falei aí? Um padre do século V, que tentou entender as raízes da crise romana. Segundo o trecho, podendo entender que os germânicos bárbaros seduziram os romanos? Não. A massa romana de pobre não suportava mais a vida imposta pelos ricos e procuraram apoiar-se nos germânicos? Beleza. É essa aí, letra B. Aí você começa a ver o desespero, falta de alimento, a camada mais pobre começa a se revoltar contra a camada mais rica, porque está faltando alimento, está faltando tudo, e vai se refugiar junto aos bárbaros. Então aqui a 11, a letra B. Tá dando para acompanhar, gente? Beleza? Vamos? Questão número 12. Entre os historiadores, é considerado que a Alta Idade Média é o período inicial da Idade Média. Trata-se do período do século V ao X, de formação das estruturas que definiriam a Europa durante a Baixa Idade Média. Selecione a alternativa com informações básicas sobre a Alta Idade Média. Difusão do catarismo e criação da Santa Inquisição. A gente falou aqui, ó, já está errado, porque Santa Inquisição, que é perseguição, aí não acontece nesse período. Vamos lá. Renascimento do comércio e invasões húngaras. Errado. A gente falou aqui que não tem comércio, pelo contrário, desaparece o comércio. Redução populacional e ruralização da Europa. E isso aí, a gente falou. A população vai diminuir, vai haver uma diminuição, as cidades desaparecem, né? Muita gente morre com as invasões bárbaras, ao processo de encastelamento. Vai todo mundo para a parte rural, plantar e morar nos castelos. A ruralização. Então aqui é a letra C, redução populacional e a ruralização da Europa. Tranquilo até aí, gente? Respondemos a 12. Vamos lá, gente? Então agora número 13. Vamos lá. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em 3. Os que oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Aí então aquela pirâmide da sociedade romana que a gente falou aqui, ó. Os que oram, clero, é o topo da pirâmide. Outros que combatem, a nobreza, está ali no meio, que a gente viu hoje aqui, falou. E os que trabalham, os servos embaixo ali, os trabalhadores, a pirâmide ali. Essas 3 partes que coexistem não suportam ser separadas, ou seja, elas não vivem separadas. Elas precisam umas das outras, né? Os serviços prestados por uma são a condição da obra das outras 2. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Spinoza, Antologia de Textos Históricos Medievais, Lisboa, Santa Costa, 1981. Beleza, vamos lá.
olha só, aqui está tentando justificar moralmente a sociedade medieval. Em filosofia, a gente tem uma questão que está corrigindo, né, no nosso trabalho, que pergunta o que as morais têm em comum, na estrutura e no sentido dela ali. Todas elas são um conjunto de leis que organizam a sociedade, igual aqui também. E elas tentam fazer o quê? Criar harmonia, o convívio. Então aqui, nesse trecho, Spinoza está mostrando para a gente que aqui se tenta fazer o quê? Se tenta justificar aquela organização, onde uma camada só trabalha para poder alimentar todo mundo. A gente vai ver aqui que na Idade Média, a estrutura medieval, feudal, ela é extremamente grosseira, e ela é extremamente difícil, né? Tranquilo, mas ela está nessa estrutura aí. Você vai ter muita fome na época. Mas aqui é uma tentativa de validar essa sociedade. Então a moral aqui ela tem em comum isso, a tentativa de validar a sociedade. Aqui o texto está tentando fazer isso. É uma ideologia tentando validar essa vida medieval aí. 13. A ideologia apresentada por Adalberão de Leão foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia é um processo a que ela se opôs, estão indicados, respectivamente, ou seja, o que essa ideologia quer, o que essa ideologia é e o que ela quer evitar. Justificar a dominação estamental e revoltas camponesas. Isso aí. É essa aí. Ela justifica a dominação, né, nesses estamentos aí, a sociedade estamental, ela justifica, tenta justificar para poder garantir o quê? Que não ocorra o quê? Revoltas camponesas. Os camponeses não se revoltam porque a situação é muito ruim para eles. Então aqui a 13 é a letra A. Fechou aí, gente? Beleza? Vamos continuar nosso questionário, nosso exercício? Vamos lá. Unesp 2014. O cavaleiro é um dos principais personagens nas narrativas difundidas durante a Idade Média. Esse cavaleiro é principalmente, tive aqui um nobre, né, que treinava para guerra, um soldado, né? A gente falou aqui, os que guerreiam, vamos guerrear, né? Beleza? Vamos lá. Tá. A, camponês que usava montaria. Não, esquece essa, já, né? Tá errada. Nobre, que contava com equipamentos adequados à montaria e participava de treinamentos militares, torneios e jogos. Letra B, matamos aí. Então aqui, ó, ficou a 14, nobre. Letra B. Gente, olha só, fechamos o conteúdo, pegamos as atividades aqui, fizemos, demos aí uma esquentada. Semana que vem, essa semana já estou deixando já mais atividades para a gente estar fazendo. A gente vai fazer essas atividades aí e semana que vem estamos corrigindo essas atividades também com a aula que a gente fez hoje aqui. Gente, espero que a semana de vocês tenha sido ótima. Espero que a família esteja com saúde, todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Semana que vem a gente está aí, tá? Tranquilo aí. Vamos fazer a nossa quarentena com paz, com muita saúde. Tá, gente? Beijo no coração de vocês. Tchau, fui.